Bueno, chegamos então no livro 5 do Jardim das Aflições, o último livro, composto pelo capítulo 9 e 10. Hoje vamos começar com o capítulo 9, intitulado A Religião do Império. Neste ponto, o Olavo começa fazendo um relato de ordem mais teórica de Hegel e Comte, né, que delineia a Idade Moderna como a ascensão do materialismo filosófico, o naturalismo e a ciência política hegeliana que culmina no positivismo de Hegel. Ou seja, o contexto histórico é século XIX, com as autoridades espirituais e a igreja derrubadas, primeiro pelo antigo regime, fortalecidos pelo movimento da Revolução Francesa e depois com Napoleão. Bueno, sobra só o Deus-Estado, componente que é uma das essências da teoria de Hegel e que será logo em seguida refinada por Auguste Comte com a sua filosofia positivista. O que consiste exatamente essa filosofia positivista pode ser colocada sob 3 eixos. Primeiro, ela seria uma religião do Estado, Estado-Deus. Segundo, institui um novo calendário civil. Quer dizer, a cristandade, a Idade Média, a cristandade foi moldada com uma cosmovisão transcendente. O fenômeno do tempo era entendido em termos de calendário litúrgico, sempre relacionados aos feitos da história cristã. Natal, Páscoa, tempo do Advento e assim por diante. O positivismo institui um novo calendário civil, que na verdade já tinha sido implantado na prática pela própria Revolução Francesa. A ideia do dia do trabalhador, o dia do pai, dia das mães, dia do amigo, dia do sapateiro, dia do economista, do psicólogo, foi uma invenção da Revolução Francesa, como datas comemorativas substitutivas do calendário cristão, em que homenageava santos e feitos da vida do próprio Cristo. Então, derruba-se a igreja, derruba-se Cristo, derruba-se Deus e institui-se um reinado materialista que nega toda a esfera transcendente, e marcadamente a cristã. Então, o Auguste Comte apenas refinou em termos doutrinários o que Hegel propunha, que era a instituição do Estado-razão, do Estado-Deus. Tudo emana do Estado, a razão, a ordem, as leis da sociedade. Esta nova era positivista também é a era do progresso técnico, marcado pelo domínio da ciência, da técnica. O domínio da natureza, através da razão humana, levará ao domínio da técnica e da ciência que conduzirá a humanidade inevitavelmente a um progresso sem fim. Sem mais submetidos à influência religiosa, mística, de contos de fada que era até então marcada a sociedade. É a divinização do tempo. É um detalhamento doutrinário do que pretendia Hegel, o Estado como sucessor da Igreja. No fim, o positivismo veio a exercer influência somente no Brasil. A Europa
teria logo se libertado dessa influência positivista, mas aqui no Brasil foi muito marcante, especialmente então ali no fim do século XIX, quando cai o Império no Brasil, por meio de um golpe de Estado militar, em 1889, que institui então a República Brasileira, e o Brasil deixa de ser uma monarquia. O Brasil República é marcado pela influência das ideias positivistas que já estavam muito presentes, principalmente nos meios militares brasileiros da época. O calendário cívico versus o calendário litúrgico, que vem com a Revolução Francesa e também é reafirmado pela filosofia do Comte, ele aprisiona a mente humana no tempo socioeconômico, no tempo administrativo. Acaba se tornando uma realidade metafísica. Então tem aquela história, né, de que o sujeito, quando vai para a praia, passa um período na praia ou vai para o mato, onde ele passa um período lá de descanso, pescando, enfim. E quando ele volta para a cidade e começa a trabalhar, se diz, né, que ele voltou para a realidade. Né? Ou seja, a realidade mesmo é essa da vida urbana e da condição em que você bate ponto todo dia no teu emprego. E aquela vida mais próxima a um estado natural do ser humano com a natureza, aquilo é uma ilusão. Quando a história do mundo prova que é exatamente o contrário. O mundo urbano e o contexto do trabalho diário, com rotina, com horário, com bater ponto, é a novidade artificial da vida humana. Mas nós somos frutos desta era. A visão de que a realidade é o momento em que você está em contato com a natureza mais diretamente se perdeu completamente. Então, Napoleão, após alguns anos de Revolução Francesa, ele toma o poder na França, né? Ele coroa-se a si mesmo imperador e não só com o tradicional caráter político, mas também investiu-se de autoridade espiritual, mostrando à igreja que seu tempo ficara para trás. Porém, Napoleão logo é derrotado, mas a ideia da religião de Estado prosperava de maneira discreta, mas decisiva no outro lado do Atlântico. Estamos falando dos Estados Unidos, exatamente neste período de 1800 para frente. Bem, esse é um preâmbulo do que nós vamos ver nesse capítulo, né, desta migração da ideia de autoridade espiritual que marcou a cristandade, junto com o poder temporal. Aos trancos e barrancos, é verdade, mas andavam juntos. Andavam juntos, mas marcado por uma tensão, marcado por um duelo, ora mais acentuado, ora menos, ou em determinados locais mais acentuado, em outras menos. Então, o Olavo abre o próximo parágrafo do capítulo, parágrafo 27, Translatio Imperii, breve história da ideia imperial. Então aqui agora o Olavo vai entrar propriamente no exame da tese central do Jardim das Aflições, que é a constatação de que a história do Ocidente é marcada pela ideia de império. Então, para antecipar o esqueleto do percurso que nós vamos percorrer agora, dá para nós dividir assim, em 5 etapas. E aí depois eu vou preenchendo esse esqueleto com explicações a respeito. Então, a primeira parte é o próprio Império Romano, né, que vem ao chão ali pelos séculos 5, 6 da nossa era.
O segundo, então, é a constituição do Império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano em seguida, que é, então, de fato, então, o Império Cristão que fundou a Europa. Estamos falando do ano 800, que é quando Carlos Magno é sagrado rei pelo Papa. Daí nós pulamos para o período dos impérios coloniais nacionais, isso é 1500 em diante, né, com as navegações. Então já não é mais um império unificado em torno da igreja, mas cada nação se outorga uma missão imperial, inclusive legitimado ainda mais também do ponto de vista espiritual com o advento da Reforma Protestante em 1517. Quer dizer, os reis nacionais não precisavam estar mais submetidos a Roma, eles poderiam, né, fundar sua própria igreja e dizer, bueno, eu estou investido de autoridade espiritual também, em nome de Cristo. E assim, esses estados nacionais passam a se tornar impérios coloniais, e não há mais um único império como foi até então. Temos depois a Revolução Francesa, né, que derruba já este regime dos impérios coloniais, que é o antigo regime. Logo vem Napoleão Bonaparte e se institui novamente o próprio rei, o próprio imperador no caso, relega a igreja e ele diz que ele está investido de poderes reais por Deus. E por fim, então, a gente chega no fim dessa exposição, que é, após a queda de Napoleão, a emergência de um novo império mundial que estava se formando à época, qual seja os Estados Unidos. E aí, o estudo dos Estados Unidos na história do Império vai ser estudado no próximo encontro. Nós vamos parar exatamente aqui na nossa conversa de hoje. Bem, a história política do Ocidente pode ser facilmente resumida como a história das lutas pelo direito de sucessão do Império Romano. O que nós temos que nos perguntar e já definir de cara é o que é o Império. Né? Esclarecer os termos da nossa conversa, os termos da própria tese central do livro. O que é o Império? Não podemos passar batido por uma questão tão fundamental. Qual foi o feito máximo desse império, o Império Romano, que é o modelo do que nós estamos falando aqui? Foi unificar sob uma mesma legislação e um mesmo governo uma multiplicidade de povos, convivendo na harmonia de suas diferenças e todos contribuindo para a riqueza e grandeza do Império. Então essa é a definição do que foi o Império Romano, o modelo, o arquétipo daquilo que marcou a busca da história do Ocidente, de suceder este Império Romano. Aqui temos a relevância brutal do fenômeno do Império, é que ele não é uma teoria, é uma realidade. Então aí que está, por isso que não existe um conceito teórico de Império. O fenômeno do Império surge como uma realidade. E é a partir desta realidade que Olavo passa a examinar a história do Ocidente, porque a realidade do Império se impôs como uma força que permeou a história do Ocidente. Então o Império, como uma realidade, ele se constitui de 4 características fulcrais. Primeiro, que ele é uma realidade contínua, que é a tese do livro, né? A ideia de Império permeia a história do Ocidente, né? Com suas peculiaridades, com suas idiosincrasias ao longo do tempo, mas é uma realidade contínua. É uma realidade problemática, e nesse sentido a gente pode dizer que ela é uma realidade problemática porque o Império se constitui de 2 grandes poderes essenciais, que é a autoridade espiritual e o poder temporal. E essas 2 esferas, por vezes, o que marca a relação de ambos é o duelo, o conflito. Então, por isso, o Império é uma realidade problemática.
É uma realidade decisiva, né, ora, né, ela conduz o destino de grande parte da vida das pessoas. E, por fim, é uma realidade atual. E o que o Olavo quer dizer por uma realidade atual, na última década do século XX, é que ele é uma realidade presente nos Estados Unidos. Bom, como se forma o Império Romano? Forma-se como evolução quase fatal de uma república, onde uma dualidade de poderes, civil e militar, convidava, desde séculos, a uma unificação forçada, que só podia partir dos militares. Esses poderes, no entanto, eram ambos igualmente submissos a um conjunto de normas tradicionais de conduta, bem como aos ritos de um mesmo culto público. O império constrói-se sobre a unidade moral e religiosa do povo romano, consolidada pela religião do Estado. Ora, essa unidade inexistia na Europa medieval. O problema básico da história política ocidental: como restaurar o Império Romano sem a religião estatal romana. Esse é o desafio que vai se impor à formação do Império Ocidental após a queda do Império Romano. Bem, acontece que, então, quando o Império Romano cai e há aqueles esforços de reerguer o Império, com Carlos Magno, ou melhor, com o pai dele, o Pepino de Herstal, a igreja, né, o clérigo, ficou meio que incumbido de ordenar a sociedade e, de fato, ele acabou fazendo isso. A sociedade um caos, uma anarquia, uma desordem, os bárbaros tomando conta. Acabou que ali nesse período aí do século XVIII depois de Cristo, anos 700 para frente, os cardeais, os bispos, os padres, as autoridades religiosas da igreja começaram a tentar botar ordem no caos da sociedade. Embora esta função, evidentemente, não era um papel originário da igreja. As circunstâncias históricas, né, fez com que o clérigo da igreja se incumbisse de botar ordem na sociedade. Então eles começaram a formar instituições e ordenamentos para tentar organizar a sociedade. E nesse sentido, as autoridades eclesiásticas se viram com um problema. Como que vão reorganizar o império se eles não casam, não têm filhos, não têm sucessores, né? Precisavam encontrar alguém da nobreza para seguir o império. Só que a nobreza também não tinha lá afinidades com o clero, né? Até porque, para chegar ao clero, você podia vir das classes não nobres, né? Então, vai dizer, vou me sujeitar aí a ordenamentos de classes não nobres, né? Então tinha toda essa questão. Além do mais, os nobres também não estudavam, né? Então tinha que estudar, se submeter aos ensinamentos dos padres, não tinha uma relação amistosa. Até que surgiu Pepino de Herstal, que era rei de um pequeno reinado, que fez algumas guerras e foi avançando em domínio do território, que se sujeitou a essa autoridade eclesiástica e foi ordenado imperador do Sacro Império Romano. Além de tudo, Pepino de Herstal era um fervoroso cristão. Então ele foi o primeiro imperador sagrado pela igreja. Logo em seguida, vem o filho dele, Charles Martel, e depois assume Carlos Magno. Estamos no ano 800 depois de Cristo. Foi com Carlos Magno que a Europa é efetivamente fundada. Com Carlos Magno há um reordenamento institucional da civilização europeia que foi formidável. Carlos Magno contratou intelectuais, formou pessoas e o que aconteceu a partir do ano 800 sobre o reinado de Carlos Magno foi verdadeiramente um esplendor intelectual e artístico na Europa. Então, só que com a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio desmembra-se e tem fim este Império unificado. Durou apenas 3 gerações.
Daí surge uma segunda Roma cristã ocidental, que é o Sacro Império Romano. Nós estamos falando de 962 e esse Sacro Império Romano vai perdurar muito aos trancos e barrancos até o ano de 1806. O que é o ano de 1806? Napoleão Bonaparte arrebenta com esse Império Romano. Todavia, foi uma tentativa, ou várias, né, muitos conflitos imperadores versus papas, e papas destronando por ordem do imperador, imperadores excomungado, o caos em muitas ocasiões. O arremedo do império é destituído em 1806 por Napoleão, e a questão é, por que que foi essa história turbulenta? Por que que foi assim? Bem, as causas do fracasso desse Império Ocidental podem ser consideradas três. Primeiro, as bases econômicas diferentes do que era o antigo Império. Segundo, não havia mais uma aristocracia urbana. E terceiro, não havia mais uma classe dirigente capaz de coordenar. A aristocracia agora, de origem bárbara, é uma ordem culta, turbulenta, ávida de prazeres grosseiros e que poder algum consegue disciplinar. Quarto, a nova ordem é feita de homens servos da gleba, não mais escravos. Então a cristandade, ao abolir a escravidão, surge o regime feudal após o Império Romano, e o regime feudal era baseado no servo da gleba. Devido às invasões bárbaras, esses senhores feudais, pequenos reis, acolhiam em seu reino estes vassalos, que passou a se chamar vassalos, para morarem lá dentro dessas fortalezas, em que o senhor feudal dava um espaço de terra para eles habitarem, plantarem para o próprio reino, e também uma parte ficava para eles. Então eles já não eram mais escravos, eles eram moradores desses feudos. Em 1296 e 1303, o Papa Bonifácio VIII tem uma contenda muito séria com o rei da França, Filipe o Belo. O Papa vem e diz que as autoridades temporais, o poder temporal, só pode ser instituído pela autoridade religiosa. E escreve uma bula sobre isso aí. E Filipe o Belo fica louco e manda perseguir, prende esse Papa. Logo em seguida ele é solto. E esse conflito entre autoridade espiritual e poder temporal toma uma nova dimensão. Nós estamos aqui no século XIV, na virada do 13 para o 14, e começa a ficar realmente mais acentuado esse conflito. Olavo considera Bonifácio VIII um gênio, um visionário, que anteviu a apropriação autoritária da estrutura, da apropriação da autoridade espiritual pelo poder temporal, que de fato veio acontecer. Não só com Napoleão Bonaparte, mas a partir de Henrique VIII, na Inglaterra, no século XVI. Quando ele rompe com a igreja e cria a nova religião cristã anglicana. Aliás, era católica em todos os ritos, porém não estava mais submetida a Roma. E sim ao próprio rei Henrique VIII. Chefe de governo e chefe da igreja auto-instituído em nome de Deus como rei da Inglaterra. Isso aí é a semente da modernidade. Esse rompimento radical entre o poder temporal com a autoridade espiritual. O fenômeno que aconteceu com Henrique VIII na Inglaterra logo acontece também na França, na Itália, na Espanha, e o Sacro Império Romano passa a ser, a partir do século XVI, mais um império entre tantos outros concorrentes na Europa. Aliás, o império já extremamente fragilizado. Depois ele toma um novo fôlego quando ele é meio que incorporado com a Espanha. A Espanha estava numa fase de ascensão absurda no século XVI e XVII devido à sua atividade colonial, de exploração de riquezas nas colônias aqui nas Américas, notadamente, nas Índias também, na Ásia.
E a Espanha, no século XVI e XVII, emerge como um super império. Porém, ainda assim concorrente de outros impérios, português, inglês, francês. Então, não existia mais um único império submetido à igreja em si mesmo. Mas cada nação constitui-se também uma igreja. A exemplo da Inglaterra, a exemplo da França e assim por diante. Então, voltando ao Bonifácio VIII, que lança aquela bula lá, né, submetendo todo o poder temporal à autoridade espiritual, na qual Felipe o Belo na França se volta contra ele, prende. Olavo levanta uma reflexão de ordem teórica, fundamental, em relação a essa disputa entre autoridade espiritual e poder temporal que marca a história do Ocidente. Ele chama atenção para um fator de ambiguidade, que é o seguinte: em que medida a Igreja de Roma, representada pelo Papa, era pura autoridade espiritual? Ou seja, talvez a autoridade espiritual não seja a mesma coisa que a autoridade eclesiástica. Então, Olavo bota um pouco de formiga nesse doce ao perguntar quem é a autoridade espiritual. Necessariamente tem que ser a igreja constituída? Ou não necessariamente? Em parte, o próprio Olavo vai responder essa pergunta, né? É uma opinião dele, é uma interpretação dele, mas ele botou o seu na reta e colocou no papel, que é o seguinte: a expressão igreja tem um sentido ambíguo. Ela tem uma hierarquia espiritual e também tem uma hierarquia eclesiástica. Então, Olavo traz à tona essa distinção de hierarquias ou de realidades. De um lado, a hierarquia espiritual. O que é a hierarquia espiritual em termos de estrutura? Bom, o topo são os santos, os mártires da igreja, que surgem de forma até espontânea em vários, diversos pontos da Europa, de forma inusitada por vezes. Essa é a hierarquia espiritual. Enquanto que a hierarquia eclesiástica, o topo é o Papa, os cardeais, os bispos e assim por diante. Então Olavo chama a atenção para uma atenção ainda mais vigorosa. É uma atenção extremada na realidade, que é autoridade espiritual versus autoridade eclesiástica versus poder temporal. Então, talvez a gente não possa só falar apenas no duelo entre autoridade espiritual e poder temporal. Mas, possivelmente haja um duelo, ou um trielo, entre autoridade espiritual versus autoridade eclesiástica, que é outra coisa, e o poder temporal. Bom, Olavo vai dizer que há uma unidade na igreja. E ele está falando da igreja católica, obviamente, que é os santos. Ou seja, a unidade da igreja está na sua autoridade espiritual e não na sua autoridade eclesiástica. E vai adiante. Só Deus é uno, tudo no mundo é duplo. Essa contradição interna e constitutiva da noção de igreja que se transmitirá às suas relações com o poder imperial terminará por explodir uma ruptura quando o advento de fatos de uma ordem totalmente outra mudar de repente o quadro de referências. Bueno, as viagens transcontinentais mudaram repentinamente o quadro, dando ao projeto do Império um novo sentido. Então, Olavo marca que realmente o século XVI, com as navegações, com as descobertas continentais, surge um novo quadro de referência que pode pôr em xeque o duelo, a disputa entre autoridade espiritual e poder temporal. E é exatamente isso que acontece e se acentua a partir do século XVI, com as navegações e as descobertas, que lança um novo sentido para o Império.
E aí que está uma outra contribuição do Olavo nesse ponto. Toda a imensa transformação que inaugura os tempos modernos pode ser resumida numa mudança do projeto histórico europeu, do império doméstico ao império colonial. Ora, o império doméstico era o império que existia na Europa até 1500, do ano 500 a 1500 aproximadamente, em torno de 1000 anos. Em que nós tínhamos o Império Romano, o Sacro Império Romano, em que todas as nações estavam submetidas a ele, ainda que não de forma plena. Né? Nós tínhamos uma certa unidade nacional forte na Inglaterra e também na França, por exemplo, e logo depois também na própria Espanha e Portugal, que não faziam parte do Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano pega a Itália, o território da Itália, pega um pouco do território da Alemanha e um pouco do território francês. Ele não sobe para o lado da Inglaterra, mesmo da França, e também não vai para as margens da Península Ibérica. Espanha e Portugal estão fora do território do Sacro Império Romano. E esses territórios, então, ainda que católicos, eles tinham um senso de nacionalidade bastante forte. E aí vinha uma tensão deste poder temporal, dessas nações, com a autoridade espiritual sediada em Roma. Mas, todavia, a Europa era unificada, né? Ainda que não de modo perfeito, sob o estandarte da fé cristã católica. Bem, esse novo projeto, né, esse novo projeto histórico europeu, com as descobertas, a mudança do império doméstico europeu para um império de inclinações coloniais, suscita de imediato 3 mudanças verdadeiramente cataclísmicas. Primeira mudança, a multiplicação dos concorrentes ao império. Então o Sacro Império Romano já não é mais o único império, mas sim, cada nação europeia se lança no mundo e se constitui como um império independente do Sacro Império Romano. Segunda mudança, a alteração profunda das relações entre o poder temporal e a autoridade espiritual. E terceiro, a diversificação das culturas nacionais e a ruptura da unidade cristã. De novo, o Olavo examina a modernidade sob um novo prisma, o império e seu desenvolvimento. Nós vínhamos já fazendo várias análises sobre a modernidade, começando com a ideia lá da divinização do espaço e do tempo, que marcou o clima intelectual e mental da Europa moderna, né? Amputando o fenômeno transcendente cristão e assistindo ao nascimento da ciência moderna e os apelos dela, notadamente antitranscendental, e como isso também encurtou enormemente o horizonte de consciência, e a capacidade de entendimento e apreensão da própria realidade. E agora o Olavo lança então uma nova análise, volta-se de novo ao século XVI, XVII, XVIII, que é o contorno da modernidade, porém a análise está sob um novo prisma. Como que esses desenvolvimentos políticos, né, do Império se deu nesse período de grandes transformações, tanto geográficas quanto intelectuais e mentais. Bem, quanto à multiplicação dos concorrentes ao Império, a cristandade é marcada pelo Império, o Sacro Império Romano, tem a Inglaterra, tem a França, Portugal e Espanha, que se assumem como forças nacionais católicas, mas que não se sujeitavam muito aos desígnios do Império. Havia aquela tensão que marca, né, a tensão entre o poder temporal e a autoridade espiritual. Todos esses povos, essas nações, tinham vivido por um milênio sob a dupla obsessão da fé e do Império. Não conheciam outros fins e valores que pudessem legitimar a ação humana, senão, de um lado, a salvação da alma, e de outro, a extensão do poder armado da fé, isto é, do Império.
assim como as navegações, a luta pelo império, já não tinha de ser um conflito europeu. Podia tornar-se uma expansão para outros continentes. Assim, as nações europeias, cansadas de lutar contra o império, decidiram então cada qual fazer o seu próprio império. Então, nesse sentido, a gente chega na compreensão de que a Idade Moderna, após as navegações, né, as descobertas, as nações adquirem uma missão imperial, cada uma a seu modo e concorrendo entre elas.